Eu me amo e me aceito como eu sou. O que será que esses dizeres têm a ver com a quarta lei da espiritualidade descrita por Deepak Chopra, que significa a lei do mínimo esforço? Mas como assim? Na vida tudo tem que ser através de luta, tem que ser difícil para você conquistar, para ele ter aquele ar de tipo, sou um super-herói, uma super-heroína. Não, não conforme descrito por ele, e aos poucos a gente vai conectando e vai aprendendo isso também com o yoga. Mas calma que vou explicar tudo aqui para vocês. Mas antes disso, aproveite, dê o like, assine o canal e o sininho de todas as notificações para que fique sabendo e receba todas as novidades. Então vamos lá, estamos na quarta lei de 7 e aqui deve estar o link de alguma dos demais vídeos. Vamos lá então. O que seria a lei do mínimo esforço? No livro ele aponta que a natureza funciona de modo tranquilo, em que flui a facilidade, sem ansiedade. Poxa, tempos assim como o nosso, não é muito difícil você encontrar alguém que tem ansiedade, o estresse acaba agindo de modo a prejudicar a saúde. Então, provavelmente não estamos seguindo a lei do mínimo esforço, mas vamos aprofundar um pouco mais. Você deve querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas neste momento é importante que aceite como são. Como assim? Na maioria das vezes a gente está ou muito no passado ou muito no futuro, e então essa ansiedade, excesso de futuro, essa agonia. Então, quando a gente trabalha pelo mínimo esforço, fala muito que as coisas são fluídas. Por exemplo, as plantas têm um momento certo, plantas que têm flores para florir, para frutificar, as outras para se reproduzir de modo diferente. Então, tudo tem o seu tempo, tem as condições necessárias para que ocorram. Então, assim como a nossa natureza, a gente deve conectar para se ligar essa lei do mínimo esforço. Ele fala que, por exemplo, muitas vezes a gente desperdiça muito tempo por conta da satisfação do nosso ego. E, por exemplo, quando você estiver decepcionado, aborrecida, com uma pessoa, uma situação, lembre-se de que não está reagindo a pessoa à situação. Esses sentimentos são nossos, entendeu? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes a gente acha que isso vai fazer assim, acaba prejudicando o outro sim, porque também somos energia, mas o principal prejudicado somos nós. Então tem que ficar atento ao que estamos pensando, como estamos agindo e como estamos reagindo em relação às coisas que acontecem na vida. Porque tá falando assim que a melhor maneira de que o mínimo esforço, essa lei do mínimo esforço consiga prevalecer é confiar nas coisas que acontecem em nossa vida. E já vou contar uma história para vocês, uma parábola que é bem interessante, depois vocês vão ver que tem relação direta com o nosso cotidiano. Então, nesse momento, o que ele sugere é não resistir, a gente aceitar o fluxo e se permitir. Lembre-se, eu me amo e eu me aceito como sou, dentro das minhas imperfeições, dentro do que hoje eu considero a minha verdade, mas que amanhã pode mudar sim. Quanto mais flexíveis, quanto mais facilidade tivermos em relação às expectativas e não ter expectativas, mais vai ser fácil colocar em prática a lei do mínimo esforço. E aí aos poucos vai ficando até mais fácil você olhar ao espelho e dizer: eu me amo e eu me aceito como sou, tá? E aí então é a questão de não culpar alguém por não ter dado certo, por você não estar alcançando o que você almeja hoje. Confia e faça, não deixa de fazer, é só não parar e aos poucos experienciando cada aventura. E tudo que eu tô falando pra vocês certamente serve pra mim, tá? Porque tem momentos que eu falo: nossa, será que eu tenho feito boas escolhas? Aí eu medito, eu sento, conecto, entrego, confio. Mas não é todo momento e nem todos os dias que eu tenho tamanha facilidade. E aí eu tenho um exercício para fazer para vocês, que eu vou estar ressaltando aqui. Vocês podem ver que
em alguns vídeos são repetitivos, mas assim, a proposta é que coloque em ação, porque a partir do momento que você coloca em ação, você vai sentir os efeitos. Então vamos lá, sente-se de modo confortável, mantenha a coluna ereta, coloque os ombros para trás, porque muitas vezes, a maior parte do tempo, a gente tende a se encolher, né, para se proteger em relação às dificuldades, às situações que ocorrem na vida, mas assim, vamos abrir o peito, vamos encarar e vamos dar o nosso melhor, na medida do possível. Então, coloque a mão sobre o abdômen, ao inspirar, enche a barriga de ar, ao expirar, solta, murchando a barriga, tanto a expiração quanto a expiração é pelo nariz. Inspira, expira. Inspirou, enche a barriga de ar. Expirou, murcha. Inspira, expira. Inspirou, expirou. Muito bem, permaneça assim ao longo do vídeo, que agora eu vou contar uma história para vocês que está no livro 7 Leis da Espiritualidade do Sucesso, de Deepak Chopra. Muito interessante e eu acho que vale a pena ler. Vamos lá. Só o tempo dirá é o nome da parábola. Um homem muito rico, ao morrer, deixou as terras a seus filhos. Todos eles receberam terras férteis e belas, exceto o mais novo, para quem sobrou um charco inútil para a agricultura. Seus amigos se entristeceram com isso e o visitaram, lamentando a injustiça que lhe havia sido feita. Mas ele só lhe disse uma coisa: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No ano seguinte, uma seca terrível se abateu sobre o país e as terras dos seus irmãos foram devastadas. As fontes secaram, os pastos ficaram esturricados, o gado morreu. Mas o charco do irmão mais novo se transformou num oásis, fértil e belo. Ele ficou rico e comprou um lindo cavalo branco por um preço altíssimo. Seus amigos organizaram uma festa porque coisa tão maravilhosa lhe havia acontecido. Mas dele só ouviram uma coisa: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Passados 7 dias, o cavalo voltou, trazendo consigo 10 lindos cavalos selvagens. Vieram os amigos para celebrar essa nova riqueza, mas o que ouviram foram as palavras de sempre: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, seu filho, sem juízo, montou o cavalo selvagem. O cavalo o lançou ao chão. O moço quebrou a perna. Voltaram os amigos para lamentar a desgraça. Se é bom ou se é mal, só o futuro dirá, o pai repetiu. Passado poucos dias, vieram os soldados do rei para levar os jovens para a guerra. Todos os moços tiveram que partir, menos o seu filho de perna quebrada. Os amigos se alegraram e vieram festejar. O pai viu tudo e só disse uma coisa: se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Autor desconhecido. Uau, agora fez sentido para vocês essa lei do mínimo esforço? Essa questão assim de acreditar, de confiar que tudo que acontece em nossa vida tem uma razão de ser e que isso tende a nos fortalecer caso olhemos para dentro, fiquemos no presente e consigamos ver que nada é o acaso e que tudo é um aprendizado. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Ah, e lembre-se, dê o like, porque também isso você vai fazer com o mínimo esforço, não é mesmo? Assim você vai estar contribuindo e vai estar nos inspirando a fazer mais vídeos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e somado a isso,
Eu convido vocês agora em outubro, outubro de 2021, vamos começar uma nova turma de yoga. Vocês estão super convidados. Venha participar conosco, experiencie, porque o yoga significa unificar o nosso interno com acontecimentos externos e o nosso interno com a divindade. Isso de modo bem assim, leve de falar assim, mas o que acontece para a gente se conectar ao nosso interior com os fatores externos, com as coisas que acontecem, a gente cada vez se abalar menos e colocar mais em prática, que no caso a lei do mínimo esforço é a conexão, é estar no presente, é se conhecer. Então o yoga vai muito além dos exercícios físicos. Tem a meditação, tem relação com a alimentação, as nossas condutas, e esse conjunto tende a trazer bem-estar. Então aproveite, ainda há tempo e todo dia é uma nova oportunidade. Esperamos você em nossa turma. Um abraço e até breve.